Outro tópico aqui, pessoal, é o tópico do uso, né? Em relação ao uso de forma geral. Algumas boas práticas, né? Como por exemplo, não sobrecarregue o computador. O que que isso aqui quer dizer, sobrecarregar o computador? O computador ele vem com uma memória já instalada nele, um tamanho, né? Tem computadores com 120 gigabytes de memória, 256, 250 gigabytes de memória, 500 gigabytes de memória, né? Até 1000 gigabytes, né? Que a gente chama de 1 terabyte de memória, tá? As pessoas falam que o computador, meu computador tem 500 GB ou 1 tera de memória, né? Geralmente as pessoas falam assim, né? E essa memória é a memória de armazenamento, é a memória onde fica salvo os arquivos. Ela, se encher, o computador pode começar a apresentar defeitos, pode começar a apresentar lentidões, né? Ele fica lento. Alguns aplicativos param de funcionar porque não tem memória para usar, né? Porque direto eles criam arquivos e apagam arquivos, né? De uso mesmo do aplicativo. Então, o correto é sempre ocupar no máximo até uns 80% do armazenamento que você tem, tá? E como é que a gente vê isso? Eu vou clicar um S aqui da apresentação e vou mostrar para vocês aqui onde fica armazenar, onde é que você consegue ver a memória que você tem disponível, né? Para isso, temos aqui este aplicativo aqui que eu estou falando para vocês. Ó. É o explorador de arquivos. Ele vai mostrar seu armazenamento, o quanto de memória que você tem disponível, né? Eu vou clicar nele aqui. Ele apareceu aqui na minha outra tela, eu vou arrastar. E pronto, vamos lá. Aqui, no meu caso aqui, está aparecendo 3 unidades, né? Uma unidade escrito Windows 11, né? Que tem 120 gigabytes. No caso é onde a unidade onde o meu sistema operacional está instalado, né? Que está com o iconezinho aqui, ó, de Windows 11, né, no disco. Eu tenho uma segunda unidade que eu separei para alguns joguinhos, né? Alguns jogos, e essa unidade tem 811 gigabytes. E o espaço dela, vocês estão vendo que é o azul, né? O que está cheio, né? E ainda falta um tanto aqui ainda, né? Então ela não está completamente cheia. Assim como a do Windows 11 também não está completamente cheia, né? No caso aqui está faltando pouco para encher, né? Mas não está completamente cheia. E aqui ele fala, ó, dos 119 gigabytes, né? Dos 119 gigabytes tem 27,4 gigabytes livres, ou seja, dos 120 praticamente tem 27 livre para o sistema usar. Aqui no caso, no outra unidade eu tenho 811 gigabytes e desses 811 eu posso usar ainda mais 545 para colocar qualquer coisa, né? No caso que eu separei para alguns jogos, certo? E temos a terceira unidade aqui, que é uma outra unidade que eu tenho 465 gigabytes de armazenamento nela. E nela ela está a mais vazia, né? Vocês estão vendo que a parte azul é a menos preenchida, né, em relação às demais aqui, ó, né? Então, dos 465 eu tenho 386 gigabytes para encher, né, para ocupar ainda. Então é bom manter esse equilíbrio. Se o seu tiver uma só, né, o meu tem três, por isso pode ter só um, dois, três, pode ter mais unidades aparecendo aqui, né? Pode ter mais unidades aparecendo aqui. Mas importante é, nunca deixe de passar, né? Vocês estão vendo aqui um gráficozinho, né? A barra, né? Vocês estão vendo a barra aqui. E nunca deixem passar, né? De uns 80%, né? Você tem uma memória visual, você está vendo aqui, ó, uma linha, né? Imagine que é uns 80%. Nunca deixe passar, né? Disso daqui, ó, de armazenado, tá? Porque senão o computador, igual eu falei, ele pode dar lentidão, ele pode ficar lento, pode começar a travar, né? Dependendo dos casos mais sérios, pode começar a desligar sozinho, porque o sistema operacional não tem aonde ele trabalhar, né? Onde ele criar arquivos, tá? Então é bom fazer esse gerenciamento de armazenamento para não ter problema, né? Não ter problema lá na frente, certo? Outra coisa, esse armazenamento ele pode ser substituído. Ele pode ser substituído dependendo do computador, né? Se for um computador de mesa mesmo, dá para ser substituído, né? E colocado mais. Agora, se for um notebook, dependendo do modelo, não tem como trocar esse armazenamento, tá? Alguns modelos da Apple, né? Da maçãzinha, né? Que muita gente conhece. Alguns notebooks dele, né? No caso os mais recentes agora, não te permitem trocar o armazenamento. Você comprou ele com armazenamento, por exemplo, 500 gigabytes,
você vai ficar com 500 gigabytes nele até ele estragar, até ele não existir mais, esse computador. Tá certo que tem outras maneiras, né, de você adicionar, como por exemplo, temos pendrives, né? Você pode adicionar arquivos em pendrives, em HD externos, né? Nessas memórias externas, correto? Você tem essa opção também. Mas agora, notebooks mais normais, assim, com Windows, né? Geralmente deixa fazer upgrades também, deixa você trocar o armazenamento, colocar um maior, ou se esse armazenamento estragar, você pode colocar um de mesmo tamanho, né? Para economizar um tanto menor, né? Armazenamento menor. Então é bem maleável, né, essa questão. Você consegue aumentar o armazenamento, ou se você não conseguir, você pode ir gerenciando da forma que eu falei, não deixar mais que 80% ocupado, certo? Voltando aqui, né? O segundo tópico aqui é esse aqui, ó. Desligue o computador quando não estiver usando, né? Desligue o computador quando não estiver usando. Isso daqui é muito bom porque se você não está usando o computador, não tem porquê, né? Você sabe que não vai usar ele, não tem porquê ele ficar ligado, tá? Ele gasta energia, né? Tá certo, gasta bem pouquinho, mas ainda assim vai estar gastando energia, é desnecessário que você não está usando. E também ajuda a vida útil dele, né? Porque menos tempo rodando, menos tempo processando, ele vai acabar durando mais tempo, certo? Funciona dessa forma. Outra coisa é utilizar um software de antivírus, né? Software de antivírus. Tem muita gente que fala que o Windows, né? O sistema operacional que a gente está usando, o Windows, ele já vem com um antivírus próprio, e isso é verdade. Ele já vem com um antivírus chamado Microsoft Defender, né? Windows Defender. Ele, não assim, como ele já vem direto com o sistema, ele não é tão agressivo assim em relação a achar vírus, a detectar esses vírus mais difíceis, né, esses vírus mais pesados. Para isso que existem vários outros provedores de serviços de antivírus, né, como por exemplo a AVG, temos o McAfee, que é outro também, temos também o Kaspersky, né, que é um dos mais famosos, né, o Kaspersky, que é um dos melhores e mais famosos, dentre outros também, são vários que têm antivírus, tá? E geralmente eles são, antivírus são pagos, né? Você paga a assinatura ou por mês ou por ano, né? Mas tudo depende de uma navegação inteligente, né? Se você, eu por exemplo, eu não tenho antivírus instalado no meu computador, eu deixo só o Windows Defender, que é nativo do computador, trabalhar aqui. Por quê? Temos a navegação inteligente. Você, por exemplo, tem que tomar muito cuidado na internet com o que você clica, onde você entra, porque para pegar vírus, né, não é muito difícil. E é só navegar com consciência, navegar em sites confiáveis, né? Por exemplo, sites de notícias, você vai no site de notícias que é o primeiro, os primeiros que aparecem na busca, quando você vai buscar alguma notícia, né? Não sair clicando em relação a e-mails, né? Não sair clicando em e-mails que você não conhece, né? Você pode apagar o e-mail direto, tá? É uma boa prática também, porque você vai clicando em arquivos, né? Clicando em links, acaba que seu computador pode ser infectado, tá? Então é bom ter isso em mente, uma navegação inteligente te poupa de ter um gasto com antivírus, tá? Te poupa de ter um gasto com antivírus. E por último, mais ou menos importante aqui, em relação ao uso, temos os backups, né? Fazer backups regularmente. Mas o que é backup, Fernando? Backup é uma forma de você salvar os seus arquivos, né, seus dados, em outro lugar, além do lugar que está principalmente, no caso do computador seu, tá? Esse backup ele pode ser efetuado de várias maneiras. Ele pode ser efetuado em nuvem, né, em como a gente chama, né, em efetuar o upload dele e dos arquivos para a nuvem. Essas nuvens podem ser de várias empresas, como a OneDrive da Microsoft, Google Drive do Google, o iCloud da Apple, né? Serviços como Mega, ZipShare, muitos serviços assim te permitem fazer backup de arquivos em nuvem. E a vantagem de ter arquivos em nuvem é que você, com sua conta e sua senha, você consegue acessar de qualquer dispositivo. Não só do seu computador, mas se você tiver o seu computador e um notebook, né? Você pode ter tudo em nuvem e acessar com a internet seus arquivos, tudo da nuvem, né? Sem eles estar concentrados em um lugar só. Outra maneira é fazer por dispositivos físicos, né? Como eu mostrei anteriormente, temos os pendrives, né? Temos pendrivezinhos
Você pode armazenar arquivos neles, né? Seus arquivos, por exemplo, de trabalho, fotos, vídeos, certo? Você consegue também armazenar em HDs externos, né? Que muita gente geralmente tem, né? Não é, é bem conhecido, HDs externos ou SSDs externos, que também são bem famosos, porém são mais rápidos e mais caros que um HD externo. E é isso, tem muitas maneiras de você conseguir fazer backup de seu dispositivo, tá?